Olá, muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Quem estiver entrando aqui, já deixa aquele boa noite aqui nos comentários. Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Vamos dar mais um minutinho, né? Para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Mas antes de iniciar, falando mais uma vez, o prazer e a honra que é estar aqui com vocês mais uma semana, né, no nosso encontro semanal aqui do Boa Noite Verinha, nosso encontro do Gaejo, né, aquele momento importante para gerar um pouco mais de reflexão, né, um esforço maior de cada um de nós também nessa mudança, né, que a gente tanto busca na nossa transformação moral e espiritual. Boa noite, Ana. Então, geralmente a gente sempre traz temas mais voltados aí às mudanças de comportamento, né? As mudanças que de fato são importantes para o nosso progresso. Porém, no entanto, todavia, a gente sabe que também todo estudo técnico da doutrina espírita ela é fundamental porque ela acaba auxiliando na compreensão, no entendimento que a gente tem acerca do Espiritismo. Então, é um estudo tão importante quanto, né, ainda mais de uma forma raciocinada, como o Kardec trouxe. Então, é justamente o que nós vamos fazer hoje. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos da obsessão, né, que é um assunto muito importante, muito interessante também, para que a gente saia hoje daqui desse encontro com um pouquinho mais de certeza e de como funciona, né, todo esse processo de obsessão de acordo com o estudo que o Kardec fez, né, lá, tanto no livro dos Espíritos, no livro dos Médios. Então, basicamente, nós vamos falar aqui da obra de Kardec, né, e aí se aprofundar um pouquinho. Bom, de qualquer forma, eu acho que antes de falar de obsessão, eu preciso até perguntar aqui, né, de uma maneira aberta e superficial para vocês. Todo mundo aqui acredita e sabe, né, que os espíritos podem se comunicar, tá certo? Eu acho que isso dentro da doutrina não há um indivíduo que desconfie disso. Então, né, todos nós acreditamos que os espíritos eles têm essa capacidade de se comunicar, né? Mas como que isso acontece? Como é que essa comunicação com os espíritos elas acontecem? Elas acontecem pelo pensamento. Então, o primeiro ponto importante aqui a gente já deixar estabelecido. A nossa comunicação, né, com o lado espiritual, ela acontece através do pensamento. Tá? Então, se essa conexão, essa comunicação, ela começa e ela procede, ela é proveniente do pensamento, o que seria a obsessão, né? A obsessão é uma ação persistente que um espírito indesejado exerce sobre um outro indivíduo, né? Ela apresenta algumas características diversas, desde a simples influência, né, moral, né, daquele indivíduo, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então existem estágios, tá, que precisa ser compreendido, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Em primeiro lugar, também é importante deixar claro que a obsessão ela não acontece através das manifestações sobrenaturais. Tá? Então tem que quebrar essa mística de achar que uma obsessão ela vai acontecer só em manifestações. Normalmente ela acontece de uma forma silenciosa e disfarçada, por isso que dificulta o completo entendimento sobre o que é obsessão. Então, outra informação importante, não trata-se, né, de uma manifestação mediúnica. Muito pelo contrário, ela é uma manifestação silenciosa e na grande maioria das vezes imperceptível, por isso que torna o nosso entendimento um pouquinho até complicado. Mas como é que pode ser essa obsessão, né? Quais são os tipos, como é que é essa comunicação de obsessão, de quem para quem, né? Vamos dizer assim. Então, primeiro ponto, a obsessão ela pode ser de encarnado para o desencarnado. E aí, essa obsessão de encarnado para desencarnado tem uma questão muito forte de possessão, né? De possessividade mesmo envolvido, egoísmo,
desequilíbrio. Geralmente acontece quando nós perdemos algum ente querido, né? Então, o excesso de apego a esse indivíduo que foi, a esse ente querido que foi, pode gerar um processo de obsessão. Eu sei que é duro ouvir isso, a gente não gosta, porque fala, poxa vida, mas eu amo tanto, como é que eu posso virar um obsessor de alguém que eu amo tanto, né? Mas é uma questão de apego, não é uma questão de amor. Já diz o ditado que o amor e a saudade não doem, né? O que dói é o apego que nós temos às coisas que nós ainda não compreendemos, né? E esse egoísmo, se assim eu posso classificar, ele leva ao processo de obsessão, porque você não aceita que aquela pessoa tenha ido embora, né? Mentaliza aquela pessoa o tempo todo com um desejo muito sincero que ela volte, que você não aceite, e aí acaba criando um processo obsessivo, um processo de obsessão entre encarnado e desencarnado, tá bom? A obsessão também ela pode acontecer de desencarnado para desencarnado. Então olha que interessante, ela pode acontecer lá no mundo espiritual. E é bem comum, né, e a fonte da obsessão também é o orgulho e o egoísmo, que sempre abre porta para o desejo de vingança. Geralmente, quando um processo obsessivo acontece de desencarnado para desencarnado, tem um egoísmo e um desejo de vingança muito forte, tá? Muito pesado realmente, onde apenas e somente apenas o perdão tem o poder de quebrar literalmente esse ciclo vicioso. E aí basta acompanhar, né, uma sessão de uma mesa. Não sei se todos vocês já tiveram acesso e contato com as manifestações de uma casa espírita, que a gente vai observar isso aí, né? Um processo obsessivo muitas vezes no plano espiritual que acaba gerando um processo vingativo e muitas vezes demorado. E o papel do centro espírita é esse, né? É dar voz, é auxiliar esses espíritos para que eles consigam sair desse ciclo vicioso que muitas vezes não percebem, tá bom? Existe um outro processo de obsessão, que ele é do desencarnado para o encarnado, né? Esse é o mais comum, de todos. Ele é baseado também em mecanismo de vingança, e que geralmente o encarnado desconhece, né, por estar literalmente na carne e não lembrar das existências anteriores. Então, via de regra, o encarnado ele não tem essa percepção que ele está sendo obsediado. Por quê? Porque ele está bloqueado pela matéria. Ele não tem recordações daquilo que ele fez, daquilo que ele possa ter prejudicado alguém, né? Então ele não percebe. Nesse caso, o espírito vingador ele vai se aproximar por afinidade de pensamento, inicia o processo de obsessão e passa a tornar a vida daquele indivíduo um verdadeiro martírio. E a única forma também para combater esse ciclo vicioso também é o amor e também é o perdão. Eu não sei se todos vocês também tiveram a oportunidade de ver o filme, a biografia do Divaldo, onde ele comenta, né? Ele, tanto no livro quanto no filme também, ele conta, né, a história do obsessor dele, que perseguiu durante muitos anos, e ele sempre com muito carinho, com muito amor, tentando, né, pedindo desculpas, falando, olha, desculpa se eu te fiz algum mal. É claro que ele enxergava, ali era um outro tipo, né, de conversa que ele tinha, mas o fato é, ele só conseguiu, né, quebrar esse ciclo vicioso, auxiliar de fato esse obsessor com amor, né, com perdão, pedindo de fato desculpas por tudo que tinha feito, né? E aí sim, depois de um tempo, esse espírito entendeu que não valeria mais a pena continuar, porque Divaldo era praticamente inabalável em relação à sua fé e às crenças que ele tinha em relação ao espiritismo, tá bom? Então pode ser dessa forma também. Agora, vamos falar um pouco também da obsessão dentro de uma casa espírita, porque é muito importante. Aqui a gente está falando de relações humanas, mas é importante também saber e compreender que existe um processo de obsessão dentro de uma casa espírita. E lá no capítulo 13 do Livro dos Médiuns,
Kardec ele apresentou 2 tipos de obsessão, né, que ele classifica lá como com 3 tipos, né? A obsessão simples, a obsessão de fascinação e a subjugação. Cada uma delas apresenta um grau de intensidade e de domínio que o espírito tem sobre aquela pessoa, né? Na obsessão simples, acontece aqui basicamente quando o espírito mal, vamos colocar assim, um espírito, né, que está no caminho do mal, imprime e emite aqueles pensamentos sobre aquela pessoa. Aqui, veja, não há um domínio muito grande do espírito sobre aquele indivíduo. O que caracteriza é a repetição de ideia de um espírito. Então ele está ali repetindo, né? Gerando ali uma inspiração, um pensamento para aquele indivíduo. Mas aqui importa falar que a obsessão é um processo de sintonia. Não há uma ligação se não há uma permissão. Então tudo é uma questão de combinado. Muitas vezes, e na grande maioria, imperceptível do indivíduo. Ele não percebe que ele está entrando em sintonia. Mas é importante ter claro, né, que toda ligação ela só vai acontecer se houver uma permissão. Caso contrário, a gente fecha a porta de acesso. Tá? Os nossos pensamentos, eles também emitem uma frequência vibratória que, dependendo da qualidade desse sinal, liga com esse espírito. Então, quem está na mesma frequência capta o pensamento. E aqui a gente tem exemplos, né? Eu sempre comento isso na casa, em outras oportunidades. A gente fala muito do walk-talk, lembra do rádio de walk-talk? Você tem as frequências, né? Frequência 1, 2, 3, 4. Se você está na frequência 1, você não vai conseguir jamais falar com alguém que está na frequência 4 e aí vice-versa. Agora, se você sintoniza na mesma frequência, sim, você consegue. E é exatamente isso que acontece com a comunicação no plano espiritual. É uma questão de frequência vibratória, aquilo que nós não vemos, assim como não vemos o ar, mas sabemos que existe. Aí vem a pergunta, mas por que, Edu? Por que um espírito persegue alguém, né? Qual que é a vantagem? Por que um espírito ele vai atordoar alguém, né? Gente, vidas passadas, né? Eventos de vidas passadas, como raiva, ódio, vingança, ou até mesmo afinidades de comportamento. Aquele espírito ele pode ter uma afinidade de comportamento e não muitas vezes por mal, mas por afinidade ele vai acompanhar aquela pessoa, vai acompanhar aquele indivíduo e acaba prejudicando muito, muito. Porque se ele não está numa boa situação moral, né, não está com boas vibrações, imagine, ele vai se aproximar daquele indivíduo, o que ele vai emanar para aquele indivíduo? Tudo aquilo que ele está sentindo. Na pergunta, tem uma pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, se os espíritos eles influenciam nossos pensamentos e nos nossos atos. Essa pergunta que Kardec faz para o Espírito da Verdade. E a resposta ele diz o seguinte: muito mais do que imaginas, né? Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, que muitas vezes, dependendo do ponto, quem dirige os nossos pensamentos e o nosso comportamento pode ser um espírito. Então aqui, pessoal, já fica mais um ponto de alerta, né? O que nós estamos sintonizando, com quem nós estamos sintonizando, será que esses pensamentos que eu estou tendo de fato são meus? Será que esse comportamento que eu estou tendo e eu nunca tive, será que ele é meu? Aonde que está a minha conexão? Esse é um papel de um espírita, né? É o famoso orai e vigiar os teus comportamentos. Vocês podem perguntar, tá, mas se há uma interferência, aonde que está o nosso livre-arbítrio, né? Se eu tenho uma interferência, mas eu tenho meu livre-arbítrio, onde que está ele? O que acontece é que eles vão tentar nos assediar com esses pensamentos. Esse vai ser o papel do espírito mal. Eles ficam o tempo todo sugerindo e esperando que a gente entre nessa armadilha. Aí sim, vem o nosso livre-arbítrio de aceitar ou não aceitar essa sugestão. Por exemplo, é como um amigo que convida para sair sem hora para voltar, né? Mas quando você é casado, você tem hora para voltar, né? Então a gente pensa o seguinte: olha, eu posso me deixar levar por um convite de um amigo
sabendo que eu sou casado? Você pode sair, não tem problema nenhum, né? Agora, você tem que saber que você, por ser talvez casado, você tenha compromissos. Então, será que você tem que aceitar? Eu não sei, tem que pensar no impacto, nas consequências. É a mesma coisa. A sugestão que eu estou recebendo agora, isso faz sentido para mim? Eu não sei, preciso pensar. É algo que vai me levar para um caminho perigoso? Que vai me colocar em risco em qualquer situação? Sim. Será que eu devo ir? E essa é a reflexão que o Espiritismo traz, né? Para isso que nós temos a nossa consciência sempre um juízo de valor daquilo que é certo e errado. Deus nos deu essa condição de discernimento, né? Justamente para raciocinar sobre esses pensamentos e questionar se eles são coerentes com aquilo que você é. Alguma vez vocês já pensaram nisso? Por que agora, de repente, eu pensei nisso? De onde que veio esse pensamento? Tem pessoas que ficam até horrorizadas, por exemplo, eu gosto muito de dar exemplo, pessoal, de pessoas que nunca tiveram um pensamento suicida e do nada começam a ter esses pensamentos. Esse desejo de tirar a vida. Poxa, da onde que surgiu? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou desejando o mal daquela pessoa? Por que agora eu estou falando mal de alguém sendo que eu não falava? Será que nós estamos sendo influenciados, né? O que é isso? É o espírito passando esse tipo de ideia, tentando influenciar a decisão daquele indivíduo. E essas pessoas que ficam num primeiro momento aterrorizadas, horrorizadas com esses pensamentos, elas podem acabar aceitando essa indução e até se acostumar com aquele tipo de pensamento, aquele tipo de postura. E aí ela começa a mudar todo o racional. Ela começa a mudar toda a observação que ela tem. Ela não tinha pensado por esse lado, né? E a mesma coisa pode acontecer, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Será que a gente começa a observar vantagens naquele pensamento, né? A gente pode pensar da seguinte forma: eu acho que é assim mesmo, a vida não tem muito sentido. E a pessoa começa a ceder, né, a esses pensamentos. E em muitos casos que nós observamos, a pessoa pode até chegar a cometer um ato, né, suicida, e muitas vezes por invigilância, por não pensar, por não refletir sobre esses pensamentos. E é obviamente de não procurar ajuda, porque quando esses pensamentos começam a nos perseguir por alguma razão, né, nós temos a obrigação de correr atrás, né, de uma ajuda, porque muitas vezes nós não conseguimos sozinhos do ponto de vista físico, né, mesmo sabendo que tem uma espiritualidade toda por trás, mas se a nossa sintonia não está boa, obviamente que também o nosso auxílio vai estar um pouco impedido por conta dessas vibrações. Então, falando na obsessão simples de um trabalho, boa noite, Claudinha, de um trabalho espírita, o médium ele é preparado, né, para perceber quando ele está diante de um espírito mentiroso e que ele se disfarça também, muitas vezes, porque geralmente ele não apresenta ali as suas más intenções e o propósito de contrariar. O médium ele reconhece sem dificuldade se ele tiver todo o embasamento da doutrina espírita, como se mantém em guarda, é como se fosse uma guarda. Raramente ele vai ser enganado. E esse gênero de obsessão, ele é, portanto, apenas, eu diria que desagradável, mas não tem nenhum outro inconveniente, além de opor ali, de colocar obstáculos em determinadas comunicações que deseja receber de espíritos sérios ou de espíritos mais afeiçoados. Então, pode sim haver uma interferência para colocar, inclusive, um médium em provação, tá? Isso, a espiritualidade, ela permite que essas coisas aconteçam dentro de uma manifestação espírita, que algum espírito ali se manifeste para provar um médium doutrinador ou para provar um médium de passividade também. Então, essas coisas acontecem sempre com uma permissão, tá bom? E aí a gente pode incluir nessa categoria os casos de obsessão física, ou seja, obsessão que consiste naquelas manifestações também através de ruídos, e geralmente elas são obstinadas de alguns espíritos que fazem
que desejam que sejam ouvidos espontaneamente algum tipo de pancada, algum tipo de ruído, né? Então, e tem um capítulo inteiro também dedicado a isso no livro dos médiuns, que vai falar sobre as manifestações físicas espontâneas. É importante também a leitura, tá? Muito importante porque ajuda bastante na compreensão desse tema sobre como funciona, como procede uma manifestação de efeito físico. A outra categoria de obsessão, gente, é a fascinação. Então isso aqui já é o segundo nível, tá? A simples é o primeiro nível, a fascinação é o segundo nível. A fascinação ela já tem consequências mais graves do que a obsessão simples. Porque é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que acaba paralisando de algum modo o seu julgamento em relação às comunicações. Quando o médium ele está fascinado, ele não acredita que ele pode ser enganado. Ele tem uma completa convicção de que ele está sempre certo. E o espírito tem o poder de inspirar uma confiança tão grande e acaba cegando esse médium que impede de ver a própria trapaça, a própria armadilha que o espírito colocou, tá? E a fascinação ela pode atingir pessoas simples, as pessoas ignorantes, mas também pode atingir as pessoas mais espiritualizadas, mais instruídas, mais inteligentes. Sem entrar muito na polêmica, porque não vamos, né? E aqui nem polêmica, nem julgamentos e nem críticas, mas fatos. O que aconteceu com João de Deus. Era um médium extremamente espiritualizado, né? Que tinha conhecimento e tinha uma ferramenta maravilhosa em mãos, que se deixou provavelmente levar por esses pensamentos, por más condutas e acabou mudando o rumo. É um exemplo de um médium, né, de alguém que realmente era espiritualizado e já tinha esse trabalho há muito tempo, que acabou se deixando levar aí por algumas interferências, né, de espíritos que nós sabemos que não tinha ali boas intenções. Mas o fato é que ninguém está isento a esse tipo de obsessão. Ninguém dentro de uma casa espírita tá imune a isso, né? Quando o indivíduo já está fascinado, pro espírito é como se ele, espírito, tivesse já guiando um cego. E esse indivíduo, ele acaba ficando tão vulnerável que pode até em alguns casos tomar algumas decisões, o Kardec até classifica como ridículas, né, dentro do livro dos espíritos, comprometedoras e muitas vezes perigosa. Por quê? Porque ele está tão fascinado, ele já não quer mais ouvir ninguém, ele acha que ele sempre tem razão de tudo, porque ele já é um médium assim, que já trabalha na casa assim, ele começa a ficar fascinado e não percebe a interferência que ele está sofrendo. Então, para ficar mais claro, eu vou fazer uma comparação entre a obsessão simples e a obsessão de fascinação. Na primeira, o espírito que se liga a você, ao indivíduo, é apenas um ser, um espírito inoportuno, né? Importuno, que pretende, que tem intenção de dificultar as coisas, né? Ou se liga na pessoa por afinidade de comportamento, né, ou de pensamento, mas não necessariamente ele é um espírito mau. Ele pode estar ali realmente junto com você por uma necessidade, por uma afinidade, mas não coloca ele num patamar de espírito ruim. Na segunda já é outra coisa, né? Na obsessão de subjugação, de fascinação, perdão, já é uma outra coisa, né? Para chegar nesse nível é necessário que o espírito seja muito esperto, que ele seja sagaz, porque uma falsa aparência de virtude usa grandes palavras de caridade, vai falar de humildade, ele vai falar de amor a Deus. Para ele seria meio que uma carta de fiança, sabe? É uma forma que ele tem ali de cercar aquele médium. E através de tudo isso, ele deixa perceber ali, né, alguns sinais de inferioridade, que é preciso muito cuidado daquele médium fascinado, né, para que ele perceba. Caso contrário, se ele não se atentar a essas nuances, se ele não se atentar a esses pormenores da comunicação, ele não vai descobrir que ele está diante ali de um obsessor, né, que está usando ele como diz ali o Kardec, como um cego, né, o cego, um guia
guiando o cego. Por isso que acaba temendo mais que tudo que as pessoas que vêm de uma forma muito clara, né, isso porque na tática é quase sempre de inspirar o intérprete, né, o afastamento de quem quer que ele seja que possa abrir os olhos. Então a intenção daquele espírito é afastar todo mundo que possa alertar aquele médium que ele está sobre o efeito de uma fascinação. Por esse meio ele acaba evitando aí toda a contradição, né? Está sempre certo em estar com a razão. Então, esse estágio de fascinação também é um estágio perigoso. Porém, existe o terceiro estágio, né, pessoal, que é o estágio mais crítico, que é o estágio de subjugação. Tá? E a respeito dessa categoria, o livro dos médiuns nos explica que a subjugação é um arrebatamento, é esse o termo que usa. É um arrebatamento que paralisa a vontade daquele que foi submetido. O indivíduo ele fica literalmente, ele fica sobre um verdadeiro jugo, tá, daquele espírito. Ele pode ser, a obsessão ela pode ser moral, como ela pode ser corporal também. Quando é moral, a pessoa fica vulnerável às decisões daquele espírito e muitas vezes toma decisões absurdas e comprometedoras por uma espécie de ilusão. Ele acredita que essas decisões são sensatas, né? E aí acaba entrando nesse processo de subjugação e fascinação. Então, o médium pode tomar decisões tão ridículas, tão comprometedoras, acreditando que ele está tomando a melhor decisão. Por quê? Porque ele está sobre uma subjugação. Quando é um caso físico, né? Quando é uma obsessão que vai desdobrar para o físico, o espírito ele age ali sobre os órgãos materiais e provoca, em alguns casos, movimentos involuntários. Né? Então, no caso da psicografia, ela se traduz no médium escrevente uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. E a subjugação corporal vai algumas vezes ainda mais longe, porque ela vai forçar aquele médium a atos cada vez mais ridículos. Antigamente se dava o nome de possessão, né? Os católicos principalmente davam esse nome de possessão. O que a possessão seria para nós um sinônimo de subjugação. E por que não se adota mais esse nome? Né? Por que o Espiritismo não atribui isso ao nome de possessão? Primeiro, porque possessão implica a crença em seres criados para o mal, né? Devotados para o mal. E a gente sabe que nenhum ser foi criado para o mal. E que todos podem e devem se aperfeiçoar. Né? Esse é o caminho que nós temos a seguir. Segundo, porque entendia-se que o espírito estranho ocupava o local do espírito do indivíduo, né? Numa espécie de coabitação, sabe? Só que a gente sabe, dentro da lei da física, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então a palavra subjugação, ela dá perfeitamente a ideia do que efetivamente acontece. Portanto, nenhum desses processos ele existe. A possessão no sentido literal da palavra não existe. Ninguém é possuído. Nenhum espírito vai possuir o corpo de alguém. Ou seja, ele vai afastar o espírito daquela pessoa. Ele vai adentrar aquele corpo físico e ele vai se manifestar. Isso não acontece. O que acontece ali é uma ilusão, né, através do pensamento. São as interferências mentais que aquele espírito acaba subjugando aquele indivíduo. Tá? E a obsessão é uma das maiores dificuldades da mediunidade. É também uma das mais frequentes e por isso que todos os cuidados têm que ser tomados para evitar. Porque além dos inconvenientes pessoais que podem gerar um processo de obsessão, é um obstáculo muito grande para as comunicações mediúnicas. A gente acaba dificultando todo um trabalho. Imagine a estrutura que há dentro de uma casa espírita. A gente acaba implicando e dificultando todo o trabalho dessa espiritualidade pela nossa sintonia, pela nossa vibração, por estar sobre essa obsessão. E a obsessão em qualquer grau que seja, gente, sendo de efeito físico, né,
trazendo algum tipo de constrangimento, não pode nunca ser exercido, ela nunca será exercida por um espírito bom. A obsessão nunca vai ser proveniente de um bom espírito, porque ele não tem essa intenção de prejudicar ninguém, né? O espírito que já entendeu o propósito da vida, ele não vai perder tempo querendo prejudicar alguém, é incoerente, tá? Então isso é inerente aos espíritos que realmente estão aí ainda em processo de desenvolvimento, que ainda tem muito que aprender e que muitas vezes estão ainda cristalizados no mal, tá? A gente consegue reconhecer a obsessão por algumas características. Então, a primeira característica que a gente reconhece uma obsessão é pela persistência de um espírito de se comunicar, né? Seja ele pela escrita, seja ele pela audição, pela própria evocação, tá? Então ele acaba opondo aqui a outros espíritos que possam fazer. Então, ele insiste tanto com aquele médium, né? Ele interfere tanto que ele acaba conseguindo, através da persistência, essa vitória, se assim a gente pode dizer. Segunda característica, é uma ilusão que, apesar da inteligência do médium, ele fica impedido de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que ele recebe. Então, essa é uma outra característica, é a ilusão daquele médium, né, de achar que aquele comportamento, que a condução daquela comunicação, ela está coerente e ele não percebe, mas quem está à volta observando pode reconhecer. Uma terceira característica é a crença absoluta na identidade dos espíritos que se comunicam e que, sob alguns nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e muitas vezes absurdas, né? Quem já teve oportunidade de participar de manifestações sabem que os bons espíritos, né, os espíritos evoluídos, eles não têm a preocupação de se apresentar com nomes. Eles nem gostam de se apresentar com os nomes, né, ou com a referência que eles foram na vida terrena. Por quê? Porque eles sabem que aquilo de fato, além de não mudar nada, né, aquilo só vai talvez instigar o médium, tornar ele mais fascinado. Porque imagine só, se a gente reconhece que estamos falando com o espírito X, o espírito X está aqui na casa. Cria-se algo que dentro do espiritismo não existe, ou pelo menos não deveria existir. Então, todos esses cuidados, todas essas características, elas precisam ser observadas. Elas têm que ser observadas por todos nós, né? Não somente dentro de uma casa espírita, onde efetivamente vamos ter oportunidades de observar isso, mas em alguns casos também de obsessão na vida, né? Vejam, obsessão na vida, vamos pensar na obsessão simples aqui, voltar no primeiro estágio, tá? Não esqueçam, cada um de nós, e aí isso não é uma exclusividade, né, de um ou de outro, todos nós temos os nossos obsessores, acreditem, né? Todos nós temos. Por quê? Porque nós erramos no passado, né? Se nós erramos no passado, é natural que alguém que foi prejudicado por nós, de alguma forma, em algum momento, ainda queira acertar as contas conosco, né? Então, muitos pensamentos, né, persistentes, ou algo que apareceu, algum pensamento, alguma postura que apareceu num momento de fraqueza, né? Por que eu pensei isso nesse momento de fraqueza, sendo que eu nunca tinha pensado nisso também? Então, essas características, essas observações, nós temos que fazer todo o tempo todo. Por quê? Para aprender a discernir o que é o nosso pensamento e o que é o pensamento, o que é uma interferência espiritual. E vocês podem ter certeza, né, ao final dessa avaliação, porque literalmente é uma avaliação, é uma análise, uma autoanálise que nós fazemos, a gente vai chegar à conclusão que vários dos pensamentos não são nossos. E por quê? Porque nós não somos assim. E esse tem que ser o entendimento. Se eu nunca pensei nisso, eu estou pensando agora, por qual motivo? Foi por esse motivo, eu baixei a minha vibração. Baixando a minha vibração, eu me coloquei em sintonia.
Quando eu me coloco em sintonia, eu vou receber aquela emissão de pensamento e aquilo vai ser traduzido dentro de mim. Seja através de pensamento, seja através de comportamento, de atitudes, uma briga dentro de casa, né? Sabe aquele momento dentro de casa onde parece que está tudo bem e por um deslize a gente começa a brigar e não sabe por que brigou, se irritou à toa por algo que nunca tinha se irritado. Tudo isso pode estar acontecendo por uma interferência. Mesmo que seja simples, mas é uma interferência. E se não tomar cuidado, isso pode ser potencializado. Então nós temos a obrigação sim de orar e vigiar, de observar essas manifestações, sobretudo com a gente mesmo, né? E se possível, obviamente, também sempre colaborando, se nós observarmos alguma mudança de comportamento com aqueles que nos cercam, com aqueles que nos são queridos, e sempre buscando de uma maneira muito suave, muito carinhosa, muito amorosa, tentar alertar, né, a pessoa sobre o pensamento, sobre a forma que ela está falando, né, gerando essa reflexão, falando, poxa, mas você nunca agiu dessa forma, pensa direitinho, por que você está fazendo isso? Entendendo que por trás de tudo isso possa ter aí, né, uma interferência espiritual, tá bom? Gente, era isso, falando de obsessão. É um tema, ele é bem mais amplo, tá? Eu poderia ficar aqui algumas horas falando, pegando algumas questões do livro dos Espíritos, né? Mas só para concluir, por fim, falar para vocês os meios de combater, porque nós falamos aqui as características, nós falamos realmente como funciona essa dinâmica, quais são as categorias dela, mas para combater essa obsessão, quais são os caminhos, né? Então, o meio de combater a obsessão varia, na verdade, de acordo com a situação. O perigo, ele não existe realmente para o médium que está convencido de que ele está lidando ali com um mentiroso, né? Como costuma acontecer numa obsessão simples. É para ele apenas ali uma coisa bem desagradável, mas precisamente por ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir e aborrecer esse indivíduo, né? Então, duas coisas essenciais que podem ser feitas nesse caso. Primeiro, né, provar ao espírito que que você não é vítima, né, e que é impossível de se enganar. Segundo, cansar a sua paciência, mostrando mais paciente que ele. Então nós temos essa obrigação de vencer isso através da paciência, da disciplina, e mostrar que realmente nós somos mais fortes do que aqueles pensamentos. Se ficar convencido de que ele está perdendo o seu tempo, ele acaba se retirando, como acaba fazendo os importunos a quem não se dá atenção, né? Então, mais uma vez, o exemplo do Divaldo, né? Que quando o espírito percebeu que não adiantava mais insistir com o Divaldo, ele acabou seguindo o caminho dele. É óbvio que isso nem sempre é suficiente e pode demorar muito tempo, porque existem alguns espíritos que são muito persistentes, né? E para ele ali uma questão de meses, ano, é pouca coisa. Então eles vão insistir. Muitas vezes, durante a vida inteira daquele indivíduo, ele vai continuar insistindo. Mais uma vez, oração, mantendo sempre os pensamentos elevados, pedindo a Deus que mantenha, né, os nossos pensamentos conectados com a divindade, né, pedindo ajuda a esses amigos que talvez não tenham entendido, que estão querendo nos prejudicar de alguma forma, buscando conversar com eles também. É uma forma que nós temos de pedir perdão, por que não? Pedir perdão pelas nossas falhas que talvez nós não lembramos, e de fato nós não lembramos. Pedindo perdão se de fato nós causamos um transtorno, uma dor muito grande para esses amigos. Fazer uma oração nesse sentido, né? Se colocar, abrir o coração para esses irmãos com humildade, reconhecendo que nós também somos falhos, nós também estamos sujeitos a erro, né? E aí trabalhar isso durante a vida inteira. Primeiro, para nos protegermos dessas interferências. E segundo, que se de fato nós tivermos já algum tipo de interferência, que essa prática da oração, da vigilância, da observação, ela também nos proteja, né? E evite que nós sejamos aí
impactados por alguns pensamentos que possam nos prejudicar, tá bom? Gente, era isso, né? Espero que tenha colaborado, contribuindo um pouquinho mais aqui com o entendimento sobre a dinâmica sistemática aqui de obsessão, né? Então fica aqui mais uma vez o meu desejo de um ótimo restinho de semana, um bom feriado para vocês, pedindo que Deus e Jesus abençoe o lar de cada um, né? Com muita saúde, com muita paz, com muito amor, e que nós, junto com esse mestre querido, que nós consigamos ser um pouquinho melhores, né? Conosco, para com o nosso próximo também, buscando em nossas sombras aí algumas respostas que ainda nós não temos, mas que com ajuda espiritual, com muito amor, muita benevolência desses amigos, a gente vai chegar lá, né? Devagarzinho sempre, mas a gente chega lá, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.